começou pelo amor pela natureza. Isso em si deu a grande sede para iniciar suas pesquisas sobre a natureza e os seres em si. Estamos falando de Charles Darwin, a voz do evolucionismo. Vamos começar este documentário mostrando uma teoria criada por Darwin, um biólogo naturalista e geólogo britânico. Esta teoria é chamada de seleção natural. Ela afirma que as características favoráveis de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. A teoria de Darwin é considerada um mecanismo unificador para explicar a vida e a diversidade na Terra. Suas pesquisas incluíram intensas investigações sobre a seleção artificial de plantas e animais, e a busca por evidências de que os animais não são fixos. Em uma de suas falas no livro A Origem das Espécies. Como muito mais indivíduos de cada espécie nascem do que podem sobreviver, e como consequentemente há uma luta recorrente e frequente pela existência, segue-se qualquer ser se variar de alguma forma ligeiramente positiva para si, mesmo sob as condições complexas e as variáveis da vida, terá uma melhor chance de sobreviver e assim ser naturalmente selecionado. Do forte princípio da hereditariedade, qualquer variedade selecionada tenderá a propagar sua forma nova e modificada. Acabamos de ver uma teoria em si sobre os seres vivos. Vamos falar sobre uma parte muito importante deles, os animais. Bem, como sabemos, esses seres são de extrema importância para o ecossistema. Diversas coisas seriam impossíveis de ser realizadas sem eles e quer saber? Estamos destruindo esse ecossistema, principalmente por conta do capitalismo, no qual não pensamos neles, vemos apenas o que é conveniente para o bolso do país. Agora que já vimos um pouco sobre esse mundo e estudo dos animais, vamos saber o que está acontecendo com eles e por quê. Como falado anteriormente, os animais são de extrema importância, pois possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. São eles que espalham sementes e, portanto, plantam árvores cujos são indispensáveis. Eles controlam populações de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive humanas, na quais nos dias de hoje tem se estudado muito a fabricação de remédios importantíssimos com a ajuda desses seres. A função deles é primordial à existência de outras espécies, inclusive a nossa. Entretanto, nem essa importância nos fez pararmos para pensar no que estamos fazendo. Vamos dar um exemplo no qual tem se falado muito atualmente. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente. Mas, em Mato Grosso, os incêndios estão espalhados por todo o estado. O número de queimadas em Mato Grosso aumentou 56% em 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Só no Pantanal, o aumento foi de 96%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na Amazônia também houve aumento. Esse ano já teve mais de 24 mil incêndios no bioma. Esse número é 22% maior do que no ano passado. Os dados também apontam que nos últimos 5 anos, o aumento do número de queimadas em todo o estado foi de 142%. Muito triste essa realidade que nos encontramos. Bom, mais triste ainda para esses animais que sofrem muito com assim, perdendo seu habitat natural, vindo parar automaticamente nas cidades, rodovias ou até mesmo parando dentro das suas casas. E a nossa maior hipocrisia é querer achar ruim, porém não podemos deixar de salientar que grande parte disso temos culpa. Afinal, se não mexermos na casa deles, eles não viriam até a nossa. Sendo assim, quando alguém faz uma queimada sem controle, pode causar sérios prejuízos à fauna e à flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar. Consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias, tendo
Isso em conta, além de prejudicar os animais, nos prejudicamos drasticamente. Também deveríamos ter mais consciência sobre isso, afinal nos faz tão mal quanto para eles. Entretanto, nem todas as pessoas pensam dessa forma, levando em si esses números de queimadas a aumentar cada vez mais. Dentro disso, consequentemente, aumentam também o número de espécies de animais no qual deveriam morar na mata. Tendo em conta todos esses acontecimentos, você sabe como irá ficar o mundo daqui 5 ou 10 anos? Bom, o que podemos dizer é que vai ser um lugar difícil de morar. Porque, se essas coisas continuarem a ser feitas, a qualidade de vida das pessoas será muito ruim. Levando em conta tudo isso, temos que ter um pouco mais de senso e consciência sobre nossos atos, e também atos de outras pessoas. Afinal, se você ver alguém prejudicar a natureza e não fazer nada para reverter a situação, você consequentemente estará sendo errado na história também, concorda? Contudo, temos que ao menos questionar ou tentar impedir a pessoa de cometer tal ato, porque além de afetar a natureza, afeta todos nós também, mesmo que seja indiretamente. A solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente para garantir o futuro da humanidade, e depende da relação que se estabelece entre sociedade e natureza, tanto na dimensão coletiva quanto na individual. Nos últimos séculos, um modelo de civilização se impôs, alicerçado na industrialização, com sua forma de produção e organização do trabalho, a mecanização da agricultura, o uso intenso de agrotóxicos e a concentração populacional nas cidades. O homem vem usando de forma desordenada os recursos da natureza, e as consequências nunca serão boas. Eis que fica o seguinte questionamento sobre o desenvolvimento. Será necessário impor limites ao crescimento? Será possível o desenvolvimento sem o aumento da destruição? E de qual desenvolvimento se trata? Bom, tendo em conta tudo isso, é fundamental a sociedade impor regras ao crescimento, à exploração e à distribuição dos recursos de modo a garantir a qualidade de vida daqueles que deles dependem e dos que vivem no espaço do entorno em que são extraídos ou processados. Portanto, deve-se cuidar para que o uso econômico dos bens da terra pelos seres humanos tenha caráter de conservação. Isto é, que gere o menor impacto possível e respeite as condições de máxima renovabilidade dos recursos. Nos documentos assinados pela grande maioria dos países do mundo, incluindo-se o Brasil, fala-se em garantir o acesso de todos aos bens econômicos e culturais necessário ao desenvolvimento pessoal e a uma boa qualidade de vida, relacionando com o conceito de sustentabilidade. Nós sabemos que o maior bem-estar das pessoas não é diretamente proporcional à maior quantidade de bens consumidos. Porém, o atual modelo econômico estimula um consumo crescente e irresponsável, condenando a vida na Terra a uma rápida destruição. Impõe-se assim a necessidade de estabelecer um certo limite a esse consumo, ou teremos uma destruição mais cedo do que imaginamos. De fato, o que se tem de questionar vai além da simples ação de reciclar, reaproveitar ou ainda reduzir o desperdício de recursos, estratégias que não fogem por si da lógica desenvolvimentista. É preciso apontar para outras relações sociais, outros modos de vida, ou seja, rediscutir os elementos que dão embasamento a essa lógica. Hoje, percebendo os limites e impasses dessa concepção, está claro que a complexidade da natureza e da interação com a sociedade exigem um trabalho que,
explicite a correlação entre os diversos componentes. Na verdade, até a estrutura e o sentido de ser desses componentes parecem ser diferentes. Quando estudados sob a ótica dessas interações, é preciso encontrar uma outra forma de adquirir conhecimentos que possibilite enxergar o objeto de estudo com seus vínculos e também com o contexto físico, biológico, histórico, social e político, apontando para a superação dos problemas ambientais. Entretanto, a busca dessa abordagem não tem sido fácil nem isenta de contradições. Desta falta de respeito do homem em relação ao meio ambiente. Está se voltando contra ele mesmo, com as mudanças climáticas, a falta de água em alguns lugares e catástrofes ambientais. Tendo isso em conta, a constante agressão ao meio ambiente traz inúmeras consequências, inclusive a perda da biodiversidade. A biodiversidade é responsável pela estabilidade dos processos naturais e do fornecimento de produtos para a subsistência. Uma coisa está atrelada à outra. É como os órgãos do nosso corpo. Se temos algum problema de saúde, ele acarretará dores e efeitos colaterais em outros órgãos. O mesmo acontece com a natureza. Se um ecossistema vai mal, isso refletirá em espécies animais e vegetais. Com muitos impactos, a extinção torna-se um risco consecutivo. Atualmente, a biodiversidade planetária está ameaçada. Populações globais de animais selvagens diminuíram em média 60% em pouco mais de 40 anos. De acordo com o relatório Planeta Vivo 2018 da organização não governamental WWF, estamos no meio de uma crise planetária causada por atividades humanas e estamos fazendo pouco para mudar a rota. Segundo o estudo, apenas 1/4 das terras do planeta estão livres dos impactos das atividades humanas, e esse número deverá cair para apenas 1/10 até 2050. A extinção ocorre de forma natural como consequência evolutiva e causando assim o desequilíbrio no ecossistema ou no habitat provocados pelo homem. Dentre essas extinções, pode-se salientar que inúmeras espécies de animais foram extintas nos últimos anos, como por exemplo, dodô, ave extinta em meados do século XVIII, em razão da caça indiscriminada feita por colonizadores europeus. Outro exemplo que pode ser citado é a ararajuba, também conhecida como guarubá. É uma ave verde e amarela que existe somente na Amazônia e vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento do bioma. Dentre essas coisas que a Amazônia vem sofrendo, a população indígena que habita alguns lugares de lá acaba sofrendo muito também. As espécies de animais selvagens vêm sofrendo muito com isso, não só pelo desmatamento e queimadas, mas também pelo tráfico de animais, que nos últimos tempos aumentou consideravelmente. Principalmente porque muito desses animais oferece lucro para esses caçadores. O tráfico de animais silvestres, principalmente, é considerado a terceira atividade criminosa mais rentável, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Porém, em Mato Grosso do Sul, o problema se resume quase que especificadamente ao papagaio. Bom, dentre essas inúmeras coisas que foram faladas ao longo do documentário, deu para se compreender o tamanho da catástrofe ambiental que está acontecendo com o mundo. Deu também para entender que são inúmeros seres que sofrem com isso. Contudo, o objetivo principal deste documentário é a conscientização. Mude suas atitudes hoje, cuide hoje, para as futuras gerações passar o legado adiante.